Coisas de Rosa que era bom não esquecer. Muito rapidamente, muito rapidamente sobre isto. É que nós, com esta lei, perdemos os tais 345 milhões de euros em 4 anos, que é muito dinheiro. Perdemos muito mais agora. O senhor deputado não sabe fazer contas. Eu não sei, você que sabe. E há uma coisa mais relevante. É que as questões que o PSD andou quase eufórico e quase em histeria nos últimos tempos a falar sobre que queria impor e queria fazer, desde o Centro de Gestão de Negócios da Madeira, a questão do pagamento da educação e da saúde, a continuidade territorial, o dinheiro das privatizações, nada disto está nesta lei. Nada. E não ouço uma única palavra do PSD. Nenhuma palavra, nenhum comentário. Já ouvimos a palavra dizer que vai estar contra, não é? Senhores deputados, mas o Centro Internacional... Então não tem nada para dizer sobre isto. O Centro Internacional nesta lei... Sabe porquê que não tem nada para dizer? Sabe porquê que não tem nada para dizer? Porque não fizeram propostas nenhumas, não têm projeto nenhum para esta lei. Isto é que é grave. Vamos lançar aqui um outro tema que tem a ver precisamente... Os senhores abandonaram a Madeira literalmente. Carlos Pereira, também a sua opinião sobre este estudo divulgado, a forma como foi divulgado, o conteúdo, enfim, que é o mais preocupante. Bom, eu quero lembrar duas coisas. A primeira é que este estudo foi o estudo pedido pelo governo PSD-CDS para estabilizar e para estabelecer os tais 4 mil milhões de euros de cortes. Isso foi confirmado pelo secretário de Estado, Carlos Moedas, pediu um estudo para ajudar o governo a fazer cortes. E, portanto, isto não é um programa de reestruturação, como se está a dizer, isto é um programa de cortes, que é uma coisa um bocadinho diferente. Uma coisa é um programa de reestruturação, outra coisa é um programa de cortes. Aliás, era importante saber o que é que o PSD e o CDS no governo hoje entendem por uma reestruturação do Estado, ou seja, o que é que eles entendem pelo Estado, o que é que eles querem do Estado, porque o que nós temos visto é que nós continuamos a discutir números e a discutir cortes e significa que para eles o Estado é o que ficar depois disto tudo. O que ficar de pé depois disto tudo, depois destes cortes, depois desta destabilização toda, é o Estado para o PSD e o CDS. Porque nós não conhecemos minimamente qual é a ideia de Estado do PSD e do CDS. Agora, é preciso dizer uma coisa. Quando se diz que esta pseudo-reestruturação e, portanto, estes cortes se fazem na função pública, se fazem na segurança social, se fazem nos benefícios sociais, se fazem na saúde e se fazem na educação, estamos a falar basicamente do Estado e Social. Também das forças militares, não é? A única questão que eu deixei de parte foi, de facto, a defesa e as forças militares. Porque, de resto, estamos a falar basicamente do Estado Social. E eu quero dizer uma outra coisa. O exercício feito pelo FMI, que supostamente o Governo já está a dizer que vai aceitá-lo em parte, digamos assim, na parte dos despedimentos, foi o que disse recentemente Passos Coelho, provavelmente será na questão dos despedimentos. Eu quero dizer que cerca de 2.700 milhões, ou seja, quase 60% dos cortes, é feito na função pública. Isto é uma coisa inqualificável. Ou seja, este governo, que tanto falou em gorduras durante a altura de campanha, neste momento a única gordura que encontra é a função pública. E sobretudo as pessoas, os funcionários públicos. E mais 50 mil professores. É na função pública e os 50 mil professores da educação. Ou seja, há aqui, de facto, uma forma de encarar esta questão, do nosso ponto de vista, bastante obtusa. Mas há aqui uma nota que eu quero deixar para que as pessoas percebam bem isto, que é como é que nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui porque o PSD e o CDS achou que o programa da Troika, o memorando da Troika, não era suficiente. Tinha que fazer mais austeridade. E essa mais austeridade conduziu àquilo que o Sr. Presidente da República finalmente veio considerar, que foi a espiral recessiva do país. A espiral recessiva do país gerou um buraco, em 2011 agora, em 2012, de 2,5 mil milhões de euros. Ora, foi aí que a Troika veio cá e disse, meus senhores, os senhores têm que encontrar 4 mil milhões de euros, que são os 2,5 mil milhões de euros agora, mais o buraco que vão fazer em 2013 com a política de austeridade que estão a impor. E esses 4 mil milhões de euros vão ser retirados desta forma. Ora, isto não é uma consequência para a reestruturação do Estado. Isto é a consequência da má política do PSD e CDS, que entalou de tal forma o país num buraco desta dimensão que agora é preciso custar 4 mil milhões de euros. E depois junta-se a fome com a vontade de comer e a ideologia e a cartilha do PSD e do CDS é esta cartilha ideológica de que quem paga são os funcionários públicos, são os pensionistas, são os benefícios sociais. Repara uma coisa, estes senhores estão a pensar cortar 600 milhões de euros na segurança social, 600 milhões de euros no subsídio de desemprego. Como é que é possível um país que está a braços com uma das taxas maiores de desemprego da Europa vai cortar 600 milhões de euros no subsídio de desemprego? Ora, isto é de facto contribuir para uma espiral recessiva imparável, que não é obviamente aceitável. Se crise política e à vista com eu julgo que há aqui um outro dado importante que, de alguma forma, o Sr. Deputado Lopes da Fonseca referiu. É que isto é uma espécie de versão 2 da atrapalhada da taxa social única, em que o Governo lança a confusão,
lança a confusão, lança o pânico e depois faz chantagem e faz o que quer e dá a asneira como se viu no passado. Ora, isto não pode ser. Isto é de facto muito mau. Pode estar em causa de facto uma crise política. E no caso da Madeira pode estar uma coisa gravíssima, que é, digamos que este plano do FMI, apresentado pelo FMI, é um bocadinho o mesmo surrealismo do plano de ajustamento económico e financeiro que o PSD negociou com o CDS Nacional. É mais ou menos o mesmo surrealismo. É mais ou menos o mesmo surrealismo. É tão mau e tão pouco execuível quanto este que o FMI apresentou. E, portanto, nós estamos aqui num problema na região autónoma da Madeira, que se por acaso este governo PSD-CDS achar que tem que seguir esta cartilha do FMI, que é uma cartilha que é bom também lembrar as pessoas que estão distraídas e esquecidas, é que todos nós já conhecemos a cartilha do FMI. Esta cartilha do FMI já é conhecida. Claro. Aliás, eu não compreendo porque o PSD-CDS foi pedir ao FMI, logo ao FMI, para dar sugestões sobre a austeridade, porque era óbvio que iam ser estas. Vai fazer um estudo académico. Ainda era mais interessante se tivessem-se lembrado em pedir sugestões sobre o crescimento económico. Opa, pelo menos pode ser que aparecessem coisas mais interessantes e provavelmente mais úteis. Agora, sugestões ao Fundo Monetário Internacional sobre a austeridade, obviamente que seria isto. E eu quero lembrar, aquilo que estava a dizer há bocadinho, é que todas as intervenções do FMI no passado sobre países que passaram por situações semelhantes à portuguesa correram mal. Correram, aliás, muito mal. E, portanto, esta receita está aprovada, não funciona, não dá certo. Potencia a espiral recessiva. Vamos ver o que é que vai acontecer. Só para terminar, eu acho piada que o Passos Coelho ouviu o Sr. Presidente da República chamar a atenção para o perigo da espiral recessiva e pura e simplesmente continua a cavalgar uma linha de atuação que só vai, obviamente, destruir o país. E isto é, de facto, muito perigoso.